E aí viemos com Mariane. Declaradamente a musa de Renato Russo, que eu suspeito um pouco, porque o Renato Russo era muito personagem dele mesmo, né? Ele cria essa musa, essa garota que foi namorada dele, que era a prima dele de segundo grau, que teve o caso que desencobriu Faroeste Caboclo, porque na vida real ela transa com o Flávio quando eles vão para Búzios e o Renato fica pé da vida e escreve Faroeste Caboclo. Ele sendo João de Santo Cristo, Mariane, Maria Lúcia e Flávio sendo o Jeremias, né? O Jeremias. Ela também está em Ainda é Cedo, essa mesma musa. Ela ainda está em Acrylic on Canvas. Existe outra canção chamada Mariane. Esta é a segunda canção chamada Mariane. Mariane 1, Mariane 2, né? É um crush do Renato por essa prima dele, que reza a lenda que existe, mas é uma garota que não quer comunicação, não quer saber, e seria irmã do Dado Viciado, né? Isso aí tá lá no canal do Giuliettori. Eu não sabia, quem quiser, é uma informaçãozinha muito pitoresca para nós, né? Uma coisa legal de falar é que o Renato escrevia muito em inglês as letras e depois traduzia para o português. Por isso que tem aquela história da tradução do Milor Fernandes, lembra? Para ele fazer uma versão em português. Sim. Da música para o Cazuza, que também era para Ayrton Senna. O Renato Feedback Song for a Dying Friend. Que a gente nunca vai saber de fato, né? O Renato adorava tênis, assim. Mas é uma música sobre a necessidade do outro, né? É o sujeito que para pensar. Pô, tava aqui trabalhando o dia inteiro e pensando em você. Quando que você volta? Então é de uma solidão, né? Quando a gente não consegue parar de pensar numa pessoa que não está lá. E aí ele pergunta, será que é só uma fase isso? Eu estar com a cabeça tanto em você, eu estou pensando tanto, eu perdi toda a manhã, né? E não sei mais o que fazer. Quando que você volta? Eu estou aqui pensando em você. Então ela é tão singela, a letra é muito simples. E termina com isso, eu acho que é só uma fase. Todos nós temos momentos, aí vem aquela genialidade do Renato, em que a gente está pensando em alguém, o e se, né? E se eu tivesse vivido essa relação? E se eu tivesse, e se? O e se é um grande e se, né, gente? E aí o Renato transforma isso numa canção para essa música inspiradora, né? Ele fala num programa de rádio que a Mariane era essa namorada, é a música inspiradora de todas as canções dele. Mas até que ponto isso é verdade ou isso é uma criação do Renato? Fica aí em aberto. Tem isso também. Olha aqui, o Denis está me corrigindo. Obrigado, Denis. Eu realmente, às vezes, a memória a gente não pode confiar. Ele está falando que a música gravada pelo Capital Inicial no tributo do aborto elétrico, eu não lembro disso. Foi anúncio de refrigerante, mas se ele está falando, eu estou acreditando nele. E não marcianos invadem a Terra. Como dito aqui, marcianos invadem a Terra, agora eu lembrei. Está no primeiro solo do Dinho. No primeiro disco solo do Dinho. Mas eu achava que ele também tivesse gravado nesse tributo do aborto elétrico. Mas ele está falando que não, que foi anúncio de refrigerante. Beleza, então tá dito aí, feito. Tá feito a Pires, não posso opinar. Tá feito a errata aí ao vivo e a cores para vocês. Queridos. Obrigado, Denis. É isso. É sobre isso, é sobre o coletivo, né? Por isso que a live é tão gostosa. A gente aprende muito. Exatamente. A gente aprende muito. E, gente, esse é o último registro de voz de Renato do disco. Aqui ele se despede com a musa dele. Então, ele se encerra a participação em voz com uma musa, Mariane.